A morte ainda é temida, a morte ainda é vista como algo a ser evitado, não é? O que está destinado ao fracasso, evidentemente. A gente acredita que o luto, né, é importante para todo ser humano. E principalmente esse contato com a morte, ele é um ritual de passagem imprescindível. As pessoas que não enfrentam, não encaram a morte, elas vão ter muito mais dificuldade de superar a morte. Por mais difícil que seja essa vida, a perspectiva é de esperança. Por mais difícil que seja por conta do sofrimento, por conta das dificuldades, por mais triste que seja a realidade da morte, por conta de acidente, tragédia, doença, enfim, por mais que isso faça sofrer, a gente não desespera, entristece, mas não desespera, se anima por conta da certeza de fé de que a vida continua com a ressurreição. Quando assumimos a gestão do serviço funerário em 2013, a missão que o prefeito Fernando Haddad nos deu foi buscar humanizar o serviço, né? Cidade que tem 220 mortes diariamente, né? Normalmente são famílias, quando procuram o serviço funerário, são famílias mais pobres e são pegas de surpresa, é o momento de dor, de fragilidade, né? Então é nessa hora que a sociedade precisa apoiar essas famílias. Normalmente se recorre aos amigos, vizinhos, parentes, né? Mas o Estado também precisa dar apoio, né? Por isso, um serviço humanizado, um serviço de qualidade, né? Um atendimento decente tem que ser buscado, né? Existem muitos países em que a relação com a morte, e concretamente com os cemitérios, é muito mais tranquila e eu acho muito mais produtiva. Pense na França, o famoso cemitério do Père Lachaise, na Itália, que abriga alguns dos cemitérios mais importantes do mundo. Pense mais próximo de nós, na Argentina, no México, na Colômbia. Ou seja, nós temos muitos exemplos no mundo da possibilidade de vivenciar, de experimentar, de conhecer os cemitérios como espaços de cultura, de arte, de história, de lazer, de passeio. Acho que seja importante olhar por esses exemplos de fora do país para poder melhor desfrutar o que de muito importante nós temos, por exemplo, em São Paulo, ou seja, o Cemitério da Consolação, o Cemitério São Paulo, o Araçá e muitos outros que nós temos. Porque a gente vem no cemitério cultuar a vida, nunca a morte da pessoa que está aqui. E, como eu costumo dizer, a memória é o que a gente tem de mais vivo, aqui e aqui. E num espaço como esse, que é de memórias coletivas, a memória, quando é coletiva, vira história. Então, como é que eu entro nesse território com respeito, reverência, e ao mesmo tempo mostro a arte da vida e a arte da transformação? Como é que eu faço isso? Fazer com que as pessoas lembrem a morte. Então, culturalmente, tira aquele dogma de sofrimento e fala assim, puxa, eu recebi uma história tão linda. Aonde? No cemitério. Mas foi tão linda. Quer dizer, você vai quebrando um pouco o paradigma que aquilo é uma área de sofrimento e dor. Cemitério não é tétrico, não é fúnebre. É um parque lindíssimo de verde, memória e muita vida. Então passamos a fazer cemitério, parte da virada cultural, parte da jornada do patrimônio, virada da saúde, jornada dos esportes. A gente tinha que se libertar mesmo, né, de uma visão dogmática de cidade e começar a repensar a cidade. Você pode fazer uma vida guiada com uma escola e de repente num dia de finados, por que não a orquestra do municipal, o balé, os corpos estáveis se apresentarem? Você vê que estava na nossa cabeça, né, a proibição, né? Está muito mais na nossa cabeça do que na realidade da cidade. Nós fizemos uma experiência inicial de levar também para profissionais que trabalham com a criança, com os educadores, com as professoras da educação infantil. E isso foi muito interessante porque nós fizemos com um pequeno grupo e depois isso acabou crescendo. As próprias professoras demandaram, a rede de docentes da educação demandou que a gente ampliasse e fizesse essa formação para mais docentes. E isso tem sido feito, né? Então a parceria do Serviço Funerário com a Secretaria de Educação
tem levado, se eu não me engano, 4 escolas por semana. Eu sei que tem uma periodicidade de visitas guiadas em que os alunos da escola vão e tem uma aula de história em loco, né? Então eles visitam os jazigos e em cada jazigo a história das pessoas que são importantes na cidade e que estão lá. A Secretaria de Educação, depois dessa vivência e desse processo com o serviço funerário, tomou a decisão de incluir a questão do luto e da morte no próprio currículo, né, da escola. Então, acho que tem aí um legado que vai ficar também da experiência. Isso me parece bastante interessante, porque aproxima as pessoas desta realidade do cemitério para que elas possam ver que, sim, é um lugar de memória, mas é um lugar onde nós nos encontramos, um lugar onde podemos expressar a nossa produção cultural, nós podemos adquirir conhecimento, ter uma outra postura em relação aos mortos. O projeto ele parte da ideia do Cemitério Consolação como um piloto e que tanto as visitas, quanto o aplicativo, quanto esse olhar do cemitério como um espaço museológico passasse para os outros 22 cemitérios públicos da cidade. A gente começou a conversar mesmo sobre o assunto, tudo que me vinha de ideias na cabeça e foi formatando um convênio multidisciplinar. Multidisciplinar porque a morte é um tabu e ela é intersetorial. Como falar da morte e não pensar em alguma coisa, por exemplo, na saúde? Então, tanto para dar conta de todas as necessidades, expectativas que o serviço funerário tinha, e quanto a gente, como universidade, pensando de fato aquele bracinho da extensão que a gente deveria fazer, né? Pesquisa, ensino e extensão, era muito interessante ser um projeto interdisciplinar. Então a gente trouxe isso, a gente fez uma série de eventos, a gente fez iniciação científica, dissertação de mestrado, tese de doutorado, hoje tratando desse assunto. Ele é um patrimônio tombado, ele é preservado, ele representa a história, a cultura, a arte, a sociedade paulistana com as suas contradições. Você tem elementos aqui que mostram isso e ele é público. É isso que é o nosso grande fator. É o primeiro cemitério público da cidade de São Paulo. Saibam, todos os que quiserem saber que eu, Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos, residente à Rua do Carmo, no lugar ao pátio do colégio, faço as considerações a seguir. Que os mortos que esta cidade acolhe não mais devem ficar enterrados nas igrejas da cidade e que se separem os mortos dos vivos. E se preserve estes de todo tipo de miasmas pestilentos e do ar mefítico. Que o cemitério da Consolação, nas distantes colinas da cidade em direção a Sorocaba, é o lugar adequado para receber aqueles abraçados pela eternidade. Que nossos mortos enterrados em um local exposto ao sol e à chuva não é motivo de desonra do falecido ou de sua família, mas uma exigência imperiosa de higiene, que tampouco as autoridades eclesiais devam se sentir desprestigiados, pois a Santa Igreja permanecerá o lugar do Santíssimo e do Sagrado. Sendo assim, faço doar à cidade de São Paulo o valor de 2 contos de réis, suficiente para a construção de uma igreja dentro do cemitério da Consolação, para cerimônias de enterramento e para a lamentação dos mortos queridos. Como forma de justiça, por favor, não considerem verdadeira esta placa, que concede a mim mais gentilezas do que fui capaz de dar aos meus concidadãos. Talvez tenha sido obra da bondade de algum de meus admiradores. São Paulo, terra amada, cidade imensa de grandezas mil. És tu, terra dourada, progresso e glória do meu Brasil. Quando a PUC foi convidada a pensar nesse projeto, a ideia foi buscar uma série de cursos e docentes e pesquisadores, estudantes que tivessem a ver com essa temática. Então a gente foi buscar pessoas no curso de administração, no curso de direito, no curso de psicologia e no curso de
conservação e restauro. No decorrer do processo, a gente achou interessante procurar o pessoal da engenharia da computação para desenvolver o aplicativo de visita guiada no cemitério, dando conta, sim, de um projeto interdisciplinar e um projeto em consonância com as áreas que a universidade tem expertise. Na hora que nós fazemos a oficina de Dia das Mães na capela do cemitério Consolação, as pessoas que vão lá para levar uma flor, e foi na véspera do Dia das Mães, foi no sábado do Dia das Mães, que vão lá para levar uma flor ou para fazer uma oração, o que for, e percebem aquela reunião e que não precisa ter um tom festivo, mas tem um tom de acolhimento, já vão pensar na morte de uma outra forma, não é? Então, eu acho que esse projeto foi revolucionário por trazer esse aspecto. É lutar com séculos e séculos de uma cultura que atribui à morte este peso extremamente negativo. O monumento é um documento, porque ele representa um período histórico no qual alguém pensou aquela forma, porque ela representava o modo de pensar daquele momento, o gosto, o estilo daquele momento. Ao mesmo tempo, essa pessoa usou técnicas muito empregadas em determinados períodos, sobre materiais disponíveis em determinados lugares. Uma das partes do Departamento de Administração foi um olhar do cemitério como espaço museológico. O cemitério conta com muitas personalidades ilustres sepultadas aqui e muitas obras de arte tumular. Então, o que a gente fez? Hoje o cemitério tem uns 6.200 túmulos aproximadamente. Nós começamos olhando aqueles que já estão tombados pelo CONDEFAT, os que foram listados num decreto municipal da década de 80 como pessoas ilustres. Selecionamos também outros túmulos que tem ou muito visitados ou santos populares e chegamos hoje que a gente pode falar num catálogo de túmulos importantes de 300 túmulos. E a partir deste conteúdo gerado, que foi um banco de dados com as obras e as histórias das famílias e das obras aqui contidas, montar um aplicativo baseado nesse conteúdo. E aí nós criamos alguns roteiros. E em cima desses roteiros, a gente pegou esse banco de dados e transformou no aplicativo. Quando eu morrer, quero ficar. Não contem aos meus inimigos. Sepultado em minha cidade, saudade. Meus pés enterrem na Rua Aurora. No Paissandu deixem meu sexo. Na Lopes Chaves a cabeça. Esqueçam. E Mário de Andrade acabou enterrado por inteiro no cemitério da Consolação. Oswald de Andrade não era parente de Mário, mas foi enterrado na mesma rua. Neste mesmo cemitério da Consolação, Oswald realizou uma cerimônia de casamento com Patrícia Galvão, sua segunda esposa. A primeira esposa foi Tarsila do Amaral, na época da Semana Modernista de 1922. Alcântara Machado, Olívia Guedes Penteado, foram todos companheiros que permanecem nas vizinhanças. José Bento Monteiro Lobato não era um deles. Ao contrário, fez a crítica ao movimento modernista, comentando a exposição de pinturas de Anita Malfatti. Monteiro Lobato teve um enterro que parou São Paulo. Mário de Andrade, sempre discreto, voltou a receber visitas 70 anos depois de sua morte, quando sua correspondência com Manuel Bandeira foi trazida ao público. Discutindo o Brasil e os brasileiros, todos eles permanecem como referência da identidade e de projeto de país. O Cemitério Consolação é uma espécie de museu. E aí, óbvio que surgem diversos problemas, porque esses materiais estão ao sol, à chuva, à temperatura, à passagem das estações, e é necessário saber como cuidar desse conjunto, que tem obras realizadas nos materiais mais diferentes. Então, dependendo da época do ano, do século, você encontra peças feitas em mármore, que era um material preferido aí das elites paulistanas, na virada do 19 para o 20. Depois nós vamos ter granito, como utilizado por Brecheret para fazer
algumas esculturas e vamos ter muitas obras de artistas bastante importantes feitas em bronze. Isso gerou um curso que foi oferecido na PUC de São Paulo em julho para 60 sepultadores, jardineiros ou zeladores. E geralmente a nossa responsabilidade é de cuidar, de fazer a varreção, que varremos no mínimo uma vez por semana, essa rua é varrida. Nós temos também um outro detalhe, quando foi feito a plantação das árvores aqui no Consolação, eles não usaram a árvore correta, que são árvores totalmente tropicais em que as raízes, em vez de aprofundar-se, eles acabam aflorando, trazendo assim alguns danos para os jazigos presentes. E nós não podemos fazer uma remoção de uma árvore dessa, porque toda a área verde do cemitério também é tombado pelo patrimônio verde do município, pois a segunda área mais verde do município de São Paulo estão nos cemitérios. A situação legislativa da cidade de São Paulo é antiga, desatualizada e inadequada. Os concessionários, quer dizer, as famílias que estão lá, precisam se informar das responsabilidades de manutenção dos túmulos. É preciso que a cidade construa um novo marco legal, que inclusive estruture uma possibilidade de coparticipação dos concessionários no custeio e gestão das áreas comuns dos cemitérios. Lugar dessa beleza, pássaros, frutas, e fora tem os que são parques jardins, fora estes que são os chamados, internacionalmente, são chamados de monumentais, que são os históricos. Então valorizar esse espaço, cuidar bem, trazer as pessoas para virem aqui visitar, quando isso se torna uma coisa invisível para a sociedade, é aí que entra os problemas de corrupção, né, de mau uso. Essa iniciativa do Serviço Funerário do município é inovadora por oferecer para a sociedade instrumentos para quebra de tabus, tais como frequentar cemitérios, falar da morte ou mesmo ideias referentes à poluição ambiental. Um cemitério cheio de arte, cheio de esculturas lindas, né? Tem que ser, antes de tudo, um patrimônio cultural da nossa cidade e da sociedade de uma maneira geral. A gente entende que esse espaço pode ser muito mais aproveitado, então, para o munícipe, para os turistas e para as pessoas que queiram ver o sentido educativo que tem aqui nesse espaço. Então nós temos um grande museu a céu aberto que é como o cemitério pode ser visto. Além de ser um museu, ele é uma praça, que ele está numa região de São Paulo com um acúmulo de construções, de prédios, etc. E ele tem árvores, ele tem alamedas, ele tem pássaros. Então é um ambiente favorável, inclusive, para se entrar em contato com essas obras que estão por aqui. Mas eu acho que esse nosso trabalho possibilitou que a população olhasse para a morte de um outro jeito. Os nus, quando foi colocado no cemitério da Consolação, ele foi colocado na década de 20. Gerou muita polêmica na época, né? Porque um lugar religioso e você colocar a escultura de um nu geraria sim polêmica. Mas com o passar do tempo, aceitou-se a obra do primeiro nu. Era exatamente um trabalho artístico de um escultor, tá? E aqui, onde eu estou, é mais um nu, né? Aqui é a Nu Solitudo. É uma obra em granito, né? É um granito picoado, né? Esta mesma técnica dá para lembrar muito do escultor italiano Vitor Brecheret, porque ele usava esta mesma técnica, né? De picoar o granito, né? O granito picoado, né? Então, a Nu Solitudo aqui, a Nu Solitudo, que significa solidão, ela foi feita por um brasileiro que nasceu lá em Taubaté.